Oi, gente, mais um Perguntas e Respostas aqui no YouTube. A gente vai hoje falar... Nem sei sobre o que a gente vai falar. Assuntos variados. Assuntos variados. Mais um Perguntas e Respostas que a gente pegou lá do Stories do Instagram. Vai, produção. Primeira pergunta. Oi, Ju. Sou mãe solo, tenho 2 filhos e meu namorado tem 5 filhos. Sim. Acha que dá certo? As pessoas acham loucura eu ter um relacionamento com ele porque ele já tem 5 filhos. Então, né? Por que as pessoas... Duas questões aí. É uma situação complicada você ter um relacionamento com uma pessoa de 5, ou de 2, ou de 3. Toda vez que envolve enteado, madrasta, padrasto, é um aprendizado. Quer dizer, uma nova família que se forma, de cultura diferente. A gente já falou sobre isso aqui, de aprendizados diferentes, mas dá certo? O meu deu, né? E eram 6, e agora tem a nossa. Você tem 2 e ele tem 5, então vão ser os dele já com um relacionamento. Eu não sei se vão morar com você também, isso é importante, né? Ou se vão vir só a cada 15 dias. Agora, o mais importante por que você está preocupado com o que os outros vão achar? É óbvio que as pessoas vão falar. Se fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6, as pessoas vão falar. O importante é você não dar ouvido ao que os outros estão dizendo, porque se fosse só um, ou se não fosse... tivesse filho nenhum, alguém ia arranjar algum problema, porque as pessoas tendem a falar mesmo, ignora. Se pra você tá certo, se pra você tá seguro, vai. Agora, cuidado para quando começarem a aparecer as complicações naturais desse relacionamento, você começar a pensar, poxa, as pessoas estavam certas. Não é isso. É porque um relacionamento com tantas crianças envolvidas, são 7, de relacionamentos diferentes, de pai e mãe diferentes, é natural que existe um processo de aprendizado. Isso não quer dizer que não vai dar certo ou que as pessoas estavam corretas. É só você saber, ter consciência de que vai haver um processo de vivenciar essa coisa nova, porque é uma nova família a ser formada com pessoas com culturas diferentes, com valores diferentes, com maneiras de criação diferentes, então é natural, tá? É claro que vai dar certo, se você quer, se você ama, se tem amor envolvido e se existe também uma sabedoria por trás disso. Você tem que ter sabedoria para se relacionar com os filhos dele e ele sabedoria para se relacionar com os filhos, com os seus filhos. Então a gente já falou sobre isso aqui, não sei se foram perguntas e respostas, se foi no vídeo inteiro, a gente falou sobre essa relação de padrasto, né? A gente vai achar aqui para poder depois colocar, mas é importante saber que é um aprendizado, mas vai dar certo, não é isso? E é uma coisa que você já falou sobre, você olha pro homem que ele é e ele olha pra mulher que você é. O Kleber fala muito isso, né? O importante não é se ele tem 5, 4 ou 3 filhos, mas quem é a pessoa. Quem é o cara que você escolheu? Uma pessoa que te faz bem, que te faz mulher feliz. Então, se ele está disposto a tentar, você tem 2, porque tem muito homem que não quer também mulher com 2 filhos. Mesmo ele tendo 5. Se não moram com ele, por exemplo, ele tá topando você com 2 filhos. E às vezes tem homem que não quer de jeito nenhum mulher com filho. Então, é um cara bacana, você é uma pessoa bacana, vocês estão felizes como homem e mulher, pra baixo consegue se resolver. É isso. E a gente fez um vídeo sim sobre 2 famílias, ela já morava 1 ano. Então foi um perguntas e respostas. Não foi um tema só disso, Foi? um vídeo só com esse tema. Então. Vai estar no card então. Vou procurar o vídeo e vou colocar Vou colocar no aqui card. em cima. Segunda pergunta. Meu filho dorme comigo. Tá. Não moro com o pai. Ele anda muito apegado a mim até quando dorme. Tem idade, não. Então, eu não sei se a gente já falou sobre isso também, mas é bom trazer porque isso é importante. Existem papéis na vida da gente. Papel de mãe, papel de filho, papel de pai, né? Papel de irmão. São papéis e isso precisa estar claro numa estrutura familiar. Se o seu filho, você se separou, não mora mais com o pai, e ele entrou neste papel de dormir com você, ele pode ter lido, porque eu já passei por isso, tá? Não tô te julgando, porque o Luiz Felipe, quando eu me separei do pai deles, ele resolveu dormir comigo. E resolveu dizer que a minha saia estava curta, para onde é que eu estava indo. Ele assumiu o responsável de ser o mais velho, porque tinha o Pedro, mas filho do pai dele era ele e os outros 4. Então, ele entendia que ele precisava ser responsável pelos irmãos. E na hora que eu li isso, rapidamente desconstruí esses papéis. Ele é meu filho, eu coloquei ele de volta no lugar dele. Então, se você colocou seu filho para dormir com você, ele pode ter, sem querer, assumido, ter entendido esse papel de eu sou o cara da minha mãe, não o marido, né? Mas estou na mesma cama, tenho que ser o companheiro dela, tenho que tomar conta dela. Você pode estar impedindo o seu filho de ter um relacionamento lá na frente e de ir embora, porque ele tem uma responsabilidade por você. Cuidado com isso, porque o apego, o vínculo, ele é saudável. Mas quando há uma distorção de papel, isso é prejudicial para a vida dele. Você precisa colocar ele no quarto dele e dizer, você é meu filho,
né? E eu te amo, mas você precisa sair com seus amigos de vez em quando. Você precisa ter outras... exercer o papel de mulher para ele entender que em alguns momentos ele entra, em alguns momentos ele não entra. Sabe? Você precisa ser, isso precisa ser muito claro. Porque na vida dele, emocionalmente, ele está se tornando dependente de você e mais. Ele entende que você depende dele. E quantos homens não casam porque ou casam, mas não largam pai, não largam mãe, porque entendem que existe uma dependência da mãe, que existe uma dependência emocional mesmo, que ele não pode, existe uma dívida, vamos colocar assim, sabe? E a gente casa, larga pai, larga mãe, vai viver a nossa vida honrando pai, honrando mãe, tendo convivência sim. Mas a nossa família daqui pra frente, a gente precisa continuar e permitir que os nossos filhos continuem também. Precisa estar atenta a esse papel. Já falei sobre isso aqui de novo, acho que a gente sempre vai voltar neste papel, neste assunto de papel e de autoridade parental. Acho que a gente vai sempre voltar por isso aqui, porque voltar a este assunto aqui, porque eu tenho visto isso sendo um problema sério dentro das famílias, um problema no futuro principalmente. Outra pergunta. Como lidar com criança de 6 anos que tem baixa tolerância à frustração? A frustração, ela é uma coisa que a gente vai trabalhando. O que é a frustração? É o dizer não. A frustração é fazer com que a criança faça o que ela não gosta de fazer. Né? Entender que existem regras na sociedade, que existem os meus limites pessoais como mãe. Então, por exemplo, Maria Carolina, João Eduardo, a Bia são crianças de muito toque, de muito beijo, de muito abraço. E eu tenho o meu limite pessoal de não ser o de muito toque, de muito abraço. Não corresponder a essa necessidade que eles têm de muito toque é uma frustração que eu acabo proporcionando a eles. Eles precisam entender que existem coisas que são assim. Isso é um treinamento. Aos 6 anos, ele já precisa ouvir um não. Ele pode chorar, ele pode se chatear, ele pode ficar muito, muito bravo. Mas aos 6 anos, ele já precisa ter uma certa capacidade de sentir, sofrer e resolver isso. Se a gente não cria os nossos filhos, não proporciona frustração e não ensina eles a lidar com isso durante a vida, aos 2, aos 3, aos 4, aos 5, eles vão ter 12 anos e não vão admitir um não. Então eles vão realmente ter uma baixa capacidade de lidar com frustração para a vida, né? E aí é o que acontece, onde tem um grande problema lá na frente. Eu fiz um vídeo no IGTV falando sobre isso, tá lá no Instagram, vai lá dar uma olhada no Instagram, @mãe7. Porque eu falo muito sobre essa coisa da gente se submeter a regras e não só eu não vou te dar, eu não vou comprar, eu não vou fazer isso por você. Mas existem regras da escola. Quais são as regras da escola? Eu preciso ir de uniforme, eu preciso ter uma agenda, ou eu preciso apresentar os deveres de casa todos os dias. Não me interessa se você gosta disso ou não. Se eu estou naquela escola, eu preciso me submeter àquelas regras. Ele leva isso para a vida, para o trabalho dele. Então, frustração ele é um pouco mais amplo do que dizer eu não vou te dar isso, né? E aos 6 anos, cuidado quando a gente fala, ele tem que ouvir não e dizer sim, senhora. Não, ele pode sim ter o direito de dizer, poxa, eu tô chateado, de sofrer, de chorar, mas isso precisa ser resolvido com uma certa velocidade aos 6 anos, né? É porque os 6 anos, ele é uma idade difícil. Pra você ter ideia, a Micaela Owen, que é minha professora, chama os 6 anos de o complicador. É um ano mais difícil de algumas mudanças importantes da criança, então ele pode ficar mais sensível, mais reativo, tem paciência, tá? Mas não deixa de continuar ensinando que algumas coisas precisam acontecer. De novo, ó, a autoridade parental precisa estar ali com todo carinho, sem abandono, com vínculo, com relacionamento, com diálogo, mas chega uma hora que dizer é assim e você precisa aprender a lidar com isso, né? Dizer que vai passar é importante. Filho, eu sei que você está chateado, eu sei que você está sofrendo, mas vai passar, tá? Mas não é não. Reconhecer emoções. Reconhecer. Alfabetização emocional. Alfabetização A gente precisa fazer isso desde cedo, né? Última pergunta. Sogra tem clara preferência por um neto. Tenho medo de deixar o meu com ela e ela não ser justa. Pode ser que não seja justa. Pode ser que realmente ela tenha uma preferência para o neto. Pode ser que realmente ela não seja justa com o seu filho. Acho que é muito seu, sabe? Quanto que você vai permitir isso, mas é a avó dele. E às vezes, mesmo não sendo justa, às vezes não tendo uma preferência, ele quer conviver com essa avó. Talvez é uma grande percepção sua, mas talvez não seja uma percepção dele, né? Precisa entender. Ele fala a idade? Não. Não, né? Porque assim, a criança vai ficando mais velha, ela começa a entender, começa a questionar as coisas.
Pode-se conversar sobre esse assunto com muito cuidado. E perguntar para a criança o que ela está percebendo, o que ela sente. Ela gosta de ir para casa da avó? Porque às vezes é uma grande percepção sua, mas ele não enxerga assim. Ele não sente isso que você está sentindo, né? E aí você pergunta se você quer ir para casa da avó. Eu adoro ir para casa da minha avó. Eu quero estar lá, para mim tá tudo bem. Deixa que ele construa essa história. Deixa que ele construa. Eu falo sobre isso aqui também. A sua relação com a sua sogra, né, não é a mesma construção de história dele com a avó. Permita com que aconteça, mas se você perceber que ele está sentindo, senta, conversa com ela. Diálogo, gente. Você precisa conversar, mas às vezes é maior do que ela, é o coração dela. E aí, se você achar que nesse momento está sendo prejudicial para o seu filho, e aí sim você pode privar um pouco, estar mais presente, pontuar, falar, filho, olha, às vezes é assim mesmo, às vezes a gente tem mais, não é preferência, mas existe uma afinidade, né? Eles se parecem mais, tal. Porque é importante nesse momento trabalhar a autoestima do seu filho para ele não se sinta, que ele não se sinta inadequado ou inferior a esse outro primo, né? E mostrar que as pessoas são assim, às vezes tem uma certa afinidade. Conversar, a verdade é porque não sei a idade, né? Mas permita com que seu filho crie essa história, escuta um pouco do que ele está percebendo de lá. E se você tiver liberdade para conversar com ela, era bom conversar com ela. Diálogo, gente, relacionamento, a gente precisa fazer, precisa ter. É isso? Isso! Então pronto, gente, esse foi mais um Perguntas e Respostas. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com quem você acha que se encaixa o assunto daqui. Se inscreva no canal que a gente tem mais perguntas e respostas. Tem muito conteúdo vindo por aí. Aproveita para assistir outros vídeos, a gente vai deixar aqui nos cards, né, produção? Os vídeos que tem a ver com o que a gente já falou aqui, porque a gente está sempre voltando, reforçando os assuntos que eu acredito que sejam fundamentais para a parentalidade. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.